Você já parou para pensar que, neste exato momento, alguém está caminhando em total escuridão? Não me refiro à escuridão da noite, da falta de eletricidade ou de um quarto fechado. Me refiro à escuridão da alma. Existem pessoas que você cruza na rua, no supermercado, no escritório ou até mesmo dentro da sua própria casa, que estão vivendo um inverno rigoroso por dentro. Elas perderam a esperança. Elas esqueceram o que é ser tratada com gentileza. Elas estão acostumadas com gritos, com indiferença, com a frieza do ou cada um por si. Para essas pessoas, Deus é apenas uma palavra distante, um conceito abstrato ou, pior, alguém que as abandonou. E é aqui que entra o mistério maravilhoso e assustador do Evangelho. Deus escolheu não aparecer pessoalmente para cada ser humano todos os dias. Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu fazer de você o endereço dele na terra. Jesus disse no Sermão da Montanha: Vós sois a luz do mundo. Ele não disse ou vós sereis ou vós deveríeis ser. Ele disse ou vós sois. É uma questão de identidade, não apenas de comportamento. Isso significa que, hoje, quando você sair de casa, você pode ser a única versão de Jesus que alguém vai encontrar. Você pode ser a única Bíblia que o seu colega de trabalho vai ler. Você pode ser o único abraço de Deus que aquela pessoa deprimida vai receber. O seu sorriso para o caixa do supermercado pode ser a única prova de que existe bondade no mundo. A sua paciência no trânsito pode ser o único sinal de paz que aquele motorista estressado vai ver. Nós costumamos pensar que evangelizar é apenas falar. É subir num caixote e pregar, ou entregar um folheto. Mas São Francisco de Assis teria dito: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A luz não faz barulho. A luz não grita. A luz simplesmente brilha. E, ao brilhar, ela revela o caminho, ela aquece, ela expulsa o medo. Mas para brilhar, a luz precisa estar conectada à energia. A lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Nós somos a lua. Jesus é o sol da justiça. Se não estivermos posicionados de frente para ele, não teremos nada para refletir sobre o mundo escuro. Se estivermos cheios de nós mesmos, faremos sombra. Mas se estivermos vazios de nós e cheios dele, seremos como espelhos polidos, redirecionando a glória de Deus para os cantos mais escuros da sociedade. Hoje, nós vamos fazer uma oração de ativação. Vamos pedir a Deus que limpe a fuligem da nossa lâmpada. Vamos pedir óleo fresco. E vamos assumir a nossa missão de sermos faróis em meio à tempestade alheia. Você não precisa ser perfeito para iluminar, você só precisa estar aceso. Uma vela pequena vence uma escuridão gigante. Prepare o seu coração para brilhar. O mundo precisa desesperadamente da luz que está dentro de você. Oremos. Pai das luzes. Criador das estrelas. Sol da minha alma. Eu me apresento diante de ti hoje com um sentimento de responsabilidade sagrada. Senhor, eu olho para o mundo ao meu redor e vejo tanta sombra. Vejo pessoas caminhando de cabeça baixa, carregando fardos invisíveis. Vejo rostos marcados pela amargura, pelo cansaço e pela desesperança. E eu sei, Pai, que o Senhor me colocou aqui, neste tempo e neste lugar, com um propósito. Eu não sou um acidente geográfico. Eu sou uma estratégia do reino. O Senhor me colocou na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, para ser um ponto de luz. Mas eu confesso, Senhor, que muitas vezes a minha luz pisca. Muitas vezes, eu escondo a minha luz debaixo do cesto da timidez ou da conveniência. Muitas vezes, eu me misturo tanto com a escuridão que ninguém consegue ver a diferença entre mim e o mundo. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me por perder oportunidades de ser gentil. Perdoa-me por perder oportunidades de ser generoso. Perdoa-me por reclamar junto com os que reclamam, em vez de trazer uma palavra de gratidão. Hoje, eu peço que o Senhor limpe a minha lâmpada.
Às vezes, a fuligem do pecado, do egoísmo e da rotina suja o vidro da minha alma, e a tua luz não consegue passar com clareza. Limpa-me, Senhor. Tira as manchas do meu caráter. Tira a poeira da indiferença. Torna-me transparente. Eu não quero que as pessoas vejam a mim, e eu quero que elas vejam a tua luz através de mim. Eu quero ser como uma vidraça limpa, invisível, para que a paisagem de Deus seja vista. Senhor, enche-me com o óleo do Espírito. Uma lâmpada sem óleo queima o pavio, faz fumaça preta e apaga rápido. Eu não quero queimar no meu próprio esforço. Isso é burnout espiritual. Eu preciso do óleo da tua unção. Renova as minhas forças. Enche o meu reservatório de amor. Enche o meu reservatório de paciência. Só assim eu poderei brilhar sem me consumir. Eu quero arder, mas não quero me extinguir. Como a sarça ardente que pegava fogo mas não se consumia, porque o fogo era o próprio Deus. Pai, ajuda-me a exercer o ministério do sorriso. Parece algo tão pequeno, Senhor, mas pode mudar o dia de alguém. Que o meu rosto não seja carrancudo. Que a minha testa não viva franzida de preocupação. Dá-me um semblante sereno. Que, quando eu olhar nos olhos de alguém, essa pessoa se sinta vista, se sinta valorizada, se sinta amada. Que o meu sorriso diga o Deus te ama ou antes mesmo de eu abrir a boca. Ajuda-me a enxergar os invisíveis. O porteiro, a faxineira, o atendente, o morador de rua. Que a minha luz ilumine a dignidade deles. Senhor, que eu seja luz através da minha reação. É fácil ser luz quando tudo vai bem. Mas a luz brilha mais forte quando a escuridão aperta. Quando alguém me fechar no trânsito, que eu não reaja com raiva, mas com paz. Quando alguém me tratar mal, que eu não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Quando houver fofoca no ambiente de trabalho, que eu seja o silêncio que encerra o assunto ou a voz que muda o tema para algo bom. Que a minha mansidão seja chocante. Que as pessoas perguntem: por que você não se irritou? Por que você não revidou? E eu possa responder: porque a paz de Cristo habita em mim. Pai, que eu seja a luz na minha família. Muitas vezes, a nossa luz brilha para os de fora, mas apaga para os de dentro. Perdoa-me por ser gentil com estranhos e grosseiro com os meus. Que a minha casa seja o lugar mais iluminado da minha vida. Que o meu cônjuge veja Jesus em mim. Que os meus filhos vejam Jesus em mim. Que a minha paciência comece dentro de casa. Que o meu perdão comece na mesa de jantar. Fazer da minha casa um farol, para que quem entre sinta que ali habita a presença de Deus. Senhor, dá-me a sensibilidade para ouvir o grito silencioso. Muitas pessoas estão gritando por socorro por dentro, mas por fora estão mudas. Dá-me o discernimento do Espírito Santo. Que eu saiba quando parar e perguntar: você está bem de verdade? Que eu saiba quando dar um abraço. Que eu saiba quando apenas sentar ao lado e ficar em silêncio. Usa-me como um enfermeiro da alma. Que as minhas palavras sejam como bálsamo, e não como vinagre em ferida aberta. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Coloca a palavra certa na minha boca na hora certa. Pai, livra-me do julgamento. A luz serve para iluminar o caminho, não para cegar os olhos das pessoas. Muitas vezes, usamos a nossa luz religiosa para julgar, para condenar, para apontar o dedo na cara de quem está no escuro. Isso não atrai, e isso repele. Jesus, tu eras a luz do mundo, e os pecadores corriam para ti, não fugiam de ti. Que a minha luz seja acolhedora como uma lareira em dia frio, e não agressiva como um holofote de interrogatório. Que as pessoas se sintam seguras perto de mim. Que elas sintam que podem ser elas mesmas, e que, no meu amor, elas encontrarão o caminho para a mudança. Senhor, eu consagro as minhas mãos. Que elas sejam mãos estendidas para ajudar, e não punhos fechados para reter.
Que eu seja luz através da generosidade. Se eu vir alguém com necessidade, que eu não diga apenas vá em paz, Deus te abençoe, mas que eu supra a necessidade se estiver ao meu alcance. Que a minha carteira esteja aberta para o teu reino. Que o meu tempo esteja disponível para o teu serviço. Ser luz custa caro. A vela, para iluminar, precisa se doar, precisa derreter. Eu estou disposto a me gastar em favor do próximo. Pai, que eu seja a carta de Cristo. Paulo disse que nós somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Que a minha letra seja legível. Que a mensagem da minha vida não seja confusa. Que quem ler a minha história, leia sobre amor, sobre perdão, sobre integridade, sobre esperança. Se eu vou errar, porque sou humano, que eu tenha a humildade de pedir perdão. Até o meu pedido de perdão pode ser luz. Mostrar que um cristão também erra, mas sabe se arrepender, é um testemunho poderoso num mundo de orgulhosos. Senhor, eu oro por coragem. Jesus disse que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, mas no velador, para que ilumine a todos. Tira-me debaixo da cama. Tira-me da zona de conforto. Coloca-me em lugares altos, lugares de influência, lugares estratégicos. Não para minha glória, mas para que a tua luz alcance mais longe. Se o Senhor me der um cargo de liderança, que eu lidere como Jesus. Se o Senhor me der fama, que eu aponte para Jesus. Se o Senhor me der riqueza, que eu financie a obra de Jesus. Que eu não tenha medo de brilhar. A escuridão não pode apagar a luz, a escuridão apenas destaca a luz. Quanto mais escuro o mundo ficar, mais a minha pequena luz fará diferença. Pai, eu te agradeço porque eu não sou a fonte. Isso tira um peso enorme das minhas costas. Eu não preciso fabricar luz. Eu só preciso estar perto de ti. Olharam para ele, e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Eu olho para ti agora. Eu contemplo a tua glória. Eu absorvo a tua beleza. Carrega-me, Senhor, como um painel solar que se carrega sob o sol do meio-dia. Para que, quando a noite chegar, eu tenha o que oferecer. Senhor, que hoje, especificamente hoje, eu seja a resposta da oração de alguém. Alguém está orando por um sinal. Alguém está orando por uma ajuda. Usa-me. Envia-me. Coloca-me no caminho dessa pessoa. Que eu seja o anjo sem asas que o Senhor vai usar para dizer: eu não te esqueci. Que privilégio, Pai. Que honra ser teu cooperador. Eu declaro que a minha presença expulsa o caos. Eu declaro que a minha presença traz ordem. Eu declaro que, onde eu pisar a planta do meu pé, o reino de Deus chega junto comigo. Protege a minha chama, Senhor. Ventos fortes soprarão para tentar me apagar. O vento da crítica, o vento do cansaço, o vento da desilusão. Protege a chama com a tua mão em concha. Não deixes que o meu amor esfrie. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que eu não seja um desses ou muitos. Que o meu amor seja uma fogueira que nada pode apagar. Recebe a minha vida. Não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo. Que eu brilhe. Brilhe na cozinha. Brilhe no escritório. Brilhe na fila do banco. Brilhe no leito do hospital. Obrigado por confiares a tua luz a um vaso de barro tão frágil. Isso mostra que a excelência do poder é tua e não minha. Em nome de Jesus Cristo, a luz do mundo que vive em mim. Se você sente o calor do Espírito Santo acendendo o pavio do seu coração agora. Se você sente que a apatia foi embora e deu lugar a um desejo vibrante de fazer a diferença na vida de alguém hoje. Se você aceita a missão de ser a lua que reflete o sol de Jesus para quem está na escuridão. Cele esta oração de ativação, de propósito e de luz com um profundo, brilhante disposto. Amém. Levante a cabeça. Olhe ao redor.
O mundo é o seu campo missionário, e o seu sorriso é a sua ferramenta. Alguém precisa de você hoje. Vá e brilhe. Se esta oração reacendeu a chama que estava quase apagando no seu peito, ajude-nos a acender outras lâmpadas por aí. O mundo está muito escuro para brilharmos sozinhos. Inscreva-se no canal. Vamos formar uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida. Deixe o seu like. É o seu sinal de que você está aceso ou para Deus. Ative o sininho para recarregar a sua bateria espiritual todos os dias. E compartilhe esta oração. Mande para seus amigos, para sua família, para seus colegas. Diga a eles: você é luz. Não deixe ninguém apagar o seu brilho. Um dia abençoado. Sendo a única luz que alguém vai ver hoje. Fique na paz luminosa do Senhor.